Oi, pessoal, sejam bem-vindos de volta aqui ao Camila Douras. Eu retornei esse ano agora fazendo mais uma entrevista com uma intercambista da ULP, que é a Maria Gabriela. Se apresenta aí pra gente, Camila. Oi, pessoal. Meu nome é Maria Gabriela, eu tenho 25 anos e eu fiz um intercâmbio de mobilidade acadêmica no final do semestre do ano passado. Então, de setembro a fevereiro de 2025. Foi setembro de 2024 até fevereiro de 2025, né? Isso. E qual é o curso que você faz, Gabi? De onde você é? Qual é o seu estado? Assim, eu faço psicologia na Universidade Federal de Uberlândia, aqui Legal. no interior de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. E atualmente eu estou praticamente formada. Estou aguardando apenas a minha colação de grau, mas TCC defendido, matérias feitas, tudo Tudo certo. 100% já para formar. Você fez em que semestre o intercâmbio? Então, como a minha turma é uma turma de pandemia, ficou tudo muito bagunçado. A minha turma foi uma das mais prejudicadas por causa da pandemia, a gente teve alguns semestres irregulares. Então, quando eu basicamente fiz a minha festa de formatura em agosto, e em outubro, comecinho de outubro, eu embarquei para Ah, a mobilidade. Então, a minha situação foi um pouco mais atípica nesse sentido. porque você Então, já eu já não tinha. tinha um semestre definido, mas eu ainda seguia aquela proporção, né, de ter 80% da carga horária do curso concluída até a inscrição. Mas no momento de ir, eu já tinha feito praticamente tudo. Praticamente todas as disciplinas. Isso. E como foi seu caminho? Tipo assim, como foi que você decidiu fazer intercâmbio, descobriu o LP? Foi uma coisa que você sempre tinha pensado? Já tinha tido essa experiência com processo seletivo para intercâmbio, sabe? Então, eu gosto muito dessa história, porque ela. Eu não sou uma pessoa muito mística, não, Aham. enfim, essa não é a minha praia, assim. Mas foi completamente pelo acaso. Porque desde muito pequena eu sempre quis sair do Brasil, sempre quis conhecer outras culturas. Era esse sonho e essa inquietação que eu sempre tive, assim, no meu peito. Mas com o tempo, é aquele sonho que você vai deixando de lado, sabe? Sim. Um dia, não, agora não. Tanta coisa acontecendo, tanto BO para resolver, Sim. sabe? Parece que nunca é a Não, prioridade, né? Nunca é o momento. exatamente. E aí eu posterguei isso. Eu sabia dessa possibilidade de fazer mobilidade acadêmica na graduação, mas é algo que realmente foi passando, e com a pandemia também eu pensei, nossa, não, fora de questão, né? Não posso nem no mercado direito, eu vou sair do país. Então, é o que foi passando. E aí um dia eu peguei uma carona para minha cidade natal. Minha cidade natal é Uberaba. Então eu peguei uma carona naqueles Blabacars, que você já Sei. Aham. conhece. Peguei carona com uma moça que chama Bruna, se eu não me engano. E ela me falou que ela era da minha universidade e ela fez mobilidade acadêmica pela UNP. Ah, então você já conheceu alguém que já tinha feito. Isso. Só que a gente foi na viagem, né? 1 hora de distância, então a gente foi essa 1 hora conversando. E ela falou, não aplica, porque muita gente até desconhece esse processo. E assim, o não você já tem, sabe? Faz, tenta. E aí, a partir dessa conversa, eu comecei a pensar mais seriamente sobre a possibilidade de fazer intercâmbio, como uma possibilidade real, assim, não num futuro distante, um sonho que eu não poderia alcançar de alguma forma. E aí, um pouco depois, as inscrições abriram, mas eu perdi o prazo. Porque é aquilo, você tem que entrar no site, no caso, na minha instituição, eles têm um site, que é o site da DRI, que é a Diretoria de Relações Internacionais, e você tem que acompanhar pelo site. Sim. A divulgação, infelizmente, não é muito boa, então você tem que ficar ali entrando para ver se o edital saiu. E aí eu lembro que saiu um edital muito próximo dessa carona que eu peguei, e eu acabei perdendo o prazo. Mas fiquei pensativa, tipo, não, mas espera, eu posso tentar de novo. E aí abriu o próximo edital, eu já estava mais atenta, de olho, e eu me inscrevi. E no que eu me inscrevi, eu já estava fazendo estágios na faculdade, eu estava fazendo estágio em clínica infantil, e eu comecei a ver os prazos e até comentei com a minha supervisora, olha, pode ser que eu precise interromper, porque eu estou nesse processo seletivo aqui, mas não sei o que vai acontecer, enfim, é isso. Já avisei ela Ok. previamente. E isso foi no finalzinho de 2023. 23. Ok. 23. Ok. 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 E isso foi no finalzinho de 2023.
E aí, no finalzinho de 2024, ou seja, um ano depois, eu realmente fui. Mas é isso, eu acho que essa jornada mais imediata, assim, de como o OLP surgiu na minha vida foi assim. E, tipo assim, normalmente a galera sempre fala que conhecer o ALP realmente não é um padrão muito divulgado, né? Eu lembro que eu mesma já comentei isso em alguns vídeos. Eu descobri, sei lá, eu não sei nem o que eu tava procurando, pra ser sincera, que eu encontrei um site que chama Plataforma 9, que ele fala sobre coisas relacionadas à língua portuguesa, sabe? E nesse Ah, site eu encontrei que tinha um intercâmbio. E aí quando eu encontrei, aquilo era tão não conhecido pra mim, eu fiquei, cara, isso aqui realmente existe? Eu fui, será que é verdade? tipo, isso é real? Aí eu fui no site de internacionalização da minha faculdade e não tinha nada sobre abertura, mas eu encontrei o logo da ULP dentro desse site. Aí eu falei, então tem uma relação, né? Não sei qual é a relação que tem aqui, não Uhum. tem algum contato. E aí eu fui fazendo, só que tipo assim, não é. Eu acho que eu só realmente tive segurança quando, sei lá, quando chegou o aceite. Juro pra você, que quando chegou o aceite, eles já colocaram junto a minha universidade, o contato da minha universidade. Então, Uhum. eles que fizeram essa ponte, sabe? Eu acho que eu nem conhecia ninguém da internacionalização, nem nada do tipo. E aí, uma coisa que eu queria te perguntar, tipo, então você fez a inscrição ali no final de dezembro, e quando foi, mais ou menos, quando que você recebeu em 2024 o seu aceite? Então, esse foi um longo processo. Porque o que aconteceu? Pelo menos na minha universidade funciona assim. Um ano antes, eles liberam um edital de cadastramento, Ah, que é esse edital que eu falei que primeiro eu perdi a inscrição, porque é o edital prévio ao LP. então é como se fosse um Então, pré-cadastramento, eles fazem uma primeira pré-seleção, né? Dentro dessa universidade. exatamente, Uhum. exatamente. E nesse cadastro é um processo muito parecido com o processo de mestrado, por exemplo. Que ali você coloca as disciplinas que você fez, as suas notas, atividades extracurriculares, tudo. Eu lembro que eu fiz um documento de certificado que tinha quase 40 páginas de Nossa. certificado de tudo que eu tinha feito. Porque a partir disso a pontuação era feita por eles. Aham. E tendo, né, todas as inscrições, eles emitiam uma lista de classificação de alunos de toda a universidade que tinham interesse em fazer mobilidade acadêmica. E com essa lista de cadastramento, aí nós podíamos candidatar aos editais de mobilidade. Aí, Entendi. ao longo de 2024, que foi o próximo ano, saíram vários editais. Tinham muitos editais para o México, Argentina, outros países da Europa, Canadá. Eu lembro que eu acabei fazendo uma prova de proficiência em inglês para me inscrever no que teve do Canadá também, mas infelizmente não deu certo. E os acordos bilaterais e o AULP. E aí eu participei de 3 editais. Esse do Canadá, que é o ELAP, o Acordos Bilaterais e o AULP. Eu passei nos acordos e no AULP. Mas como os acordos não tinham Apoio financeiro? apoio financeiro e era um processo que era mais assim, ó, tem um acordo, você se Se vira, vira. mais ou menos assim. E aí eu passei, mas eu decidi esperar o AULP. Aí eu me inscrevi no AULP e um mês depois, mais ou menos, eu recebi o aceite da minha universidade, falando que com base nos alunos que se candidataram para o ULP também, eu estava no segundo lugar de 2 vagas para Évora, com a bolsa completa, Uhum. e, se eu não me engano, o quarto lugar da Universidade do Porto, de 2 vagas também. Porém, todavia, entretanto, aí essa parte obscura do processo que eu realmente até hoje eu não sei o que aconteceu. Uhum. O que eu e minhas amigas, um pessoal que foi também, a gente acha que pode ter acontecido. Que a universidade, ou não sei, alguma coisa atrasou as nossas inscrições. Uhum. Ou a ULP recusou, a gente não sabe até hoje, porque é o que aconteceu com mais de uma pessoa. Aham. Então a gente realmente não sabe. Mas depois de um mês e meio, mais ou menos, a gente não teve nenhuma notícia. Eu recebi essa lista da minha universidade falando que eu estava. Aí eu pensei, nossa, então eu vou para Évora, porque eu estou no segundo lugar, de 2 vagas, com bolsa. Vai ser lindo, Tudo show. maravilhoso, Aham. perfeito. Passou um mês, nada, um mês e meio.
Aí a gente recebeu um e-mail da ULP dizendo que as candidaturas para a universidade que a gente selecionou não estavam mais disponíveis e que a gente deveria selecionar outra universidade. De Aí interesse. pensei, né? Meu Deus do céu. Não tinham muitas universidades que tinham o meu curso. O mesmo aconteceu com uma amiga minha, que foi comigo, inclusive. Ela faz relações internacionais e o curso dela não tinha disponível em nenhuma universidade. Então, ela foi e acabou pegando disciplinas de vários cursos. Uhum. Eu ainda consegui, aí eu me inscrevi na Universidade da Madeira e na Universidade da Maia. Porém, essas duas universidades, elas não estavam no edital da minha faculdade. Foram universidades que tinham o vínculo com a ULP. Uhum. Aí eu me inscrevi nessas duas. Isso foram mais alguns meses, que foi quando eu entrei em contato com você. Eu me inscrevi nas duas e eu não tive resposta. E eu fiquei, pronto, não deu Não certo. aconteceu. Uhum. É isso, bola pra frente. Eu tava assim, nossa, se der certo eu vou ficar muito feliz, vai ser muito legal. É uma oportunidade que eu quero há anos. Embora eu não olhava para essa oportunidade como algo possível, eu passei a olhar como algo possível, então eu tava realmente querendo muito aquilo. E aí eu tava assim, né? Um dia eu acordava, não, nada dá certo, não vai funcionar. E no outro eu falava, não, calma, tá tudo bem. As nuances do processo. E aí, se eu não me engano, 2 meses depois, eu entrei em contato com a Universidade da Madeira e com a Universidade da Maia. E um tempo depois, a Universidade da Maia respondeu meu e-mail me parabenizando pela aprovação. Entendi. Ou seja, eu não recebi um retorno da ULP, eu recebi da universidade, porque eu havia entrado em contato. Entendi. Ou não, enfim. Só sei que eu recebi, mesmo de resposta no e-mail, o e-mail de aprovação da Universidade da Maia. E a minha amiga também. Ela também recebeu. Direto da universidade também. Ela também entrou em contato Isso, direto. No caso, ela também foi para a Universidade da Maia e ela também recebeu. Só que ela recebeu um pouquinho antes de mim, mas a gente recebeu mais ou menos ali na mesma época. E aí, tentando lembrar, porque foram muitas coisas que aconteceram. Sim. Mas, assim que eu recebi o e-mail, isso já era julho. Entre junho e julho. E o semestre começava em setembro. Sim. E eu, assim, sem carta de aceite, sem visto, sem nada. Uhum. Bom, mas aí, quando eu fui aprovada nessa universidade, é uma universidade que não tinha bolsa. Então eu fiquei nesse dilema. Pô, nossa, eu vou para uma universidade que eu não estava me preparando, sem bolsa. Será que vale a pena mesmo? E aí eu conversei com meus familiares também, porque grana seria uma questão para mim, assim. Eu sabia que eu não teria dinheiro suficiente para viver de forma confortável durante todo esse tempo. Eu sabia que, assim, nossa, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que dar um jeito. Sim. Se eu realmente quiser ir. E foi o que aconteceu, assim. Eu falei, não, colocando na balança, vale a pena eu investir nessa oportunidade. Eu vou fazer dar certo. De qualquer jeito, eu vou dar um jeito. Isso vai dar certo. Aí, nesse momento, eu estava esperando a carta de aceite. Porém, o Gabinete de Relações Internacionais da Universidade da Maia estava de férias. Nossa. Eles não puderam me emitir de cara, assim, a carta de aceite. Aí atrasa vista, atrasa tudo. Atrasa tudo. E aí eu ficava assim, olha, eu realmente preciso dessa carta de aceite. Porque eu preciso entrar com o visto, o pedido de visto, senão não tem como. Aí eles me responderam, adiantaram um pouquinho, mas ainda assim foi um processo que atrasou bastante, por causa da carta. E nisso já me movimentando, vendo documentação de visto, vendo formas de conseguir uma grana a mais. Então eu fiz rifa, eu vendi um monte de coisa. Eu falei, gente, eu não quero continuar, né, na minha cidade, que é Uberlândia.
tô no final da graduação, então realmente, assim, não tem por que eu, por exemplo, manter o meu apartamento aqui, manter esse monte de coisa aqui, então o que vai acontecer depois, eu não sei, mas eu sei que eu não vou continuar aqui por muito tempo. Então, não tem por que eu ter esse gasto, né? Então, falei, ó, tchau, apartamento. Você foi muito útil nesses anos, mas é hora de dar tchau. Aham. E aí eu comecei a me movimentar nesse sentido de, tá, vou me preparar para ir, então. Daí fiz toda essa movimentação. Um tempo depois eu recebi um retorno da ULP com a carta, que é quase uma carta convite, né? Eu não lembro exatamente o nome, mas é outro documento dizendo que ela está indo fazer mobilidade acadêmica e etc. Essa carta, eu lembro que eu recebi, assim, final de agosto. As aulas começavam, Nossa, sério? sério. É por isso que eu digo que, para mim, o processo foi bem atípico, assim, foi tudo de última hora mesmo. E aí eu consegui entrar com o meu pedido de visto em agosto. Eu lembro que eu enviei, porque aqui eu moro no interior de Minas, né? Sim. E o, O seu ponto era o no órgão Rio? responsável é em BH. É BH, ok. E aí eu sei que eu juntei tudo, assim, e enviei por correio, o correio mais rápido que tinha. Eu falei, olha, se você já chegar lá assim, daqui, daqui 15 minutos. Mas aí enviei tudo. Eu lembro que eu enviei numa sexta-feira. Segunda-feira eu já recebi um retorno deles. E nisso eu fiquei ligando, né? Assim, ó, tá tudo bem, tá tudo certo. E o visto? Tirando dúvidas também, né? Perguntando, né, se por acaso eu enviei dessa forma. Sim, geralmente é aprovado, tá faltando alguma coisa. Bem agoniada mesmo, assim, na expectativa de, né? Por favor. E aí eu lembro que, nossa, isso foi. Não, isso foi assim, finalzinho de setembro. Começo. Não, desculpa. Essa peraí. Quando... Você lembra quando você recebeu o visto? Pode falar. Bom, então, eu entrei com um pedido de visto final de agosto e eu recebi o meu visto dia 28 de setembro. Eu tenho. Ah, não pode mostrar a foto, porque no caso é o meu visto. Sim. Mas eu tenho a foto aqui Aham. do dia exato que, Foi que muito eu recebi pertinho. o Essas visto. aulas, na verdade, já tinham acontecido, né? Como foi que você fez com a Já passagem? tinham começado. Então, as minhas aulas já tinham começado dia 16, se eu não me engano, de setembro. Isso foi dia 28. Uhum. Eu recebi o visto. E aí eu já sabia que eu teria que comprar passagem de última hora. Uhum. Porque eu fiquei, não, eu não vou comprar uma passagem sem ter o visto. Uhum. E ter que ficar remarcando, né? O dinheiro que eu não tenho para poder ficar gastando dessa forma. Sim. Então eu prefiro gastar mais quando sai o visto, comprar a passagem e ir, do que eu ficar remarcando e etc. E aí, eu vou tentar encontrar a foto. Não sei. Enfim, essa data eu sei. Saiu o visto. Eu lembro que uns dias depois eu já comprei a passagem. Eu fiquei monitorando alguns dias para encontrar a mais barata possível. E assim, acabei pagando um preço elevado. Assim, eu paguei, se não me engano, eu paguei 5.100 na passagem. Só na passagem de ida. Nossa, sim. Porque eu tinha feito a reserva da passagem de volta pro visto. Sim. Isso foi necessário. Mas eu tinha feito somente a reserva, né? E aí, como eu não tinha data nenhuma, nem de ida, nem de volta, eu deixei para comprar mesmo. Aí de ida e depois eu de volta. Então, tipo, basicamente, meio que se fosse fazer um resumo, a dificuldade que você mais teve relacionada ao processo, além de entender o processo, que isso em si já às vezes é meio complexo, é a questão da Sim, documentação, né? Que a questão da documentação, ela é sempre uma dor de cabeça, como eu sempre falo pro pessoal, é meio chatinho no sentido de que você precisa de retorno de pessoas e são coisas que não dependem de você. O máximo que você consegue fazer, lógico, é tentar ser o mais urgente e rápido na hora de enviar o e-mail, né, na hora de entrar em contato. Mas às vezes depende da disponibilidade da universidade, depende da disponibilidade da situação da ULP. Às vezes depende, por exemplo, no caso do visto, o pessoal tem muita dor de cabeça com visto, porque às vezes fica documento pendente. Você conseguiu fazer direto? Você enviou ou teve documento pendente também?
Não tive nenhum documento pendente. Eu me certifiquei de todas as formas Pra possíveis. convocar. Não posso falar Normalmente nada. a pessoa acha que tá tudo ok e quando chega lá, não, peraí, isso aqui não vai ser aceito, tem que ser de outro jeito. Sim, E acaba sendo essa parte. Eu falo pro pessoal, você conseguiu a bolsa. Show, maravilha. Bora passar agora pra parte da documentação. Respira fundo, o pior já passou, agora é a parte burocrática, vai dar certo. Aí o pessoal surta, tipo, não, minha aula começa em setembro, não sei o que e tal, gente, manda e-mail. Olha, meu visto ainda não saiu. Normalmente a universidade lá dá isso, sabe? Meu ano, sim, nossa, eu acho que todo mundo que eu falo, ninguém chega antes das aulas, infelizmente. Todo mundo chega com 2, 3 semanas assim de atraso, sabe? E eles têm um período ao máximo, né? Lógico, não dá tipo assim pra ser 2 meses, sim. mas eles têm um período que eles conseguem até onde receber intercambistas. Então a dica que eu dou é sempre essa, tipo, você entrar em contato com o professor. Pede logo tipo, pra universidade, normalmente eles encaminham, a gente entra em contato com o professor, tô tentando chegar, tem alguma coisa que eu posso fazer até lá, tem algum material que eu posso ler, tem alguma atividade que eu posso ir realizando. Não tem outra alternativa, né? Você chegou a precisar fazer esse processo? Ou Eu fiz. fez Eu por fiz si? exatamente isso. Eu entrei em contato com o gabinete, expliquei a situação. Eles falaram, não, tá tudo bem, acontece. Eles recebem muitos intercambistas, então eles sabem que tem esse trâmite, assim. E mandei mensagem também para os professores, falando, ó, sou Maria Gabriela, aluna de Erasmus, eu tô indo, viu? Tô chegando. Tô chegando. E tipo assim, o financeiro, então você meio que teve que pedir ajuda dele pra família e vendeu alguns Sim. itens seus, trocou de apartamento. O apartamento que você tinha ele era alugado? Como é que era? Ele era alugado. E aí você parou, Aí eu cortou o aluguel, cortei aluguel, agora cortei voltou a morar tudo. com sua Falei, ó, é família. isso, estou indo. É. Então, tipo, vendi um monte de coisa, móvel, o que tinha, e fechei o apartamento mesmo. E como é que foi essa experiência pra você quando você fez a viagem? Tipo, você fez a viagem sozinho ou você conseguiu ir com algum amigo? Então, a viagem eu fiz sozinha, mas durante esse processo de aprovação do visto, inscrição, eu conheci outras pessoas pelo WhatsApp mesmo, Uhum. outras pessoas da minha universidade que estavam indo. Sim. E essa minha amiga, que eu até comentei mais cedo, a Uhum. Maria, ela, o visto dela chegou um pouco antes do meu. Então ela já tinha ido. Então eu consegui Ela dar já uma ajuda. conseguiu se arrumar. E aí eu fui sozinha, e quando eu cheguei no aeroporto, ela já me recebeu lá. Ah, legal. Então Que foi ótimo. muito bom, assim. E durante o intercâmbio também, nós ficamos bastante próximas, saímos bastante, então foi bom. Era Bacana uma você ter uma pessoa de referência companhia. que eu tinha. Isso. É uma referência, assim, uma companhia também, né? Acaba sendo um porto, querendo ou não, da mesma localidade, sabe? Sim. E, assim, desse processo agora que você já chegou em Portugal, sabe? O que você diria assim, que você teve mais de diferente no âmbito de vida, acadêmico, cultural, desse processo que você teve das aulas e do processo em si, do intercâmbio? Teve alguma dificuldade, alguma coisa que você não gostou tanto, uma coisa que você gostou muito, sabe? Nossa, então, eu vou Aí começar. abre o leque, né? Ué, eu vou seguir a ordem cronológica, mais ou menos, de onde Aham. eu tava, que eu acho que assim dá pra se orientar melhor, assim. Sim. Quando saiu o visto, eu falei, é isso mesmo. Corri para poder, tipo, vender as coisas, fechar o apartamento. Então já tinha esse aspecto da mudança mesmo, de a minha vida aqui está encerrando, está começando outra lá. E eu fiz aniversário. Meu Ah, aniversário foi dia 5 de outubro legal. e eu embarquei no dia 7 de outubro. Quantos anos você fez? Eu fiz 25 anos. 25, legal. Então eu saí para jantar com alguns amigos, então era um clima de despedida, de aniversário, de era tudo novo, né? Uma novidade, inaugurando um novo ano. E eu sei que, assim, até hoje eu tenho muito vivo em mim a sensação que eu tive entrando no avião e depois saindo do avião e, assim, meu Deus do céu, Tá acontecendo. tá É real. acontecendo. E eu acho que a minha ficha caiu mesmo quando eu tava entrando na sala de embarque. Que eu olhei para trás e eu vi todo mundo e eu vi o embarque e eu fiquei assim, né? Eu tô indo mesmo, de verdade, olha só. Que legal. E de início, assim, eu senti muito essa diferença cultural. Eu já sabia de tudo isso, né? Sabia que E no aí novo esse país, impacto. eu nunca tinha saído do Brasil. Uhum. Então, foram primeiras experiências para tudo, assim, Uhum. para tudo mesmo. Eu já tinha conseguido um apartamento daqui.
Conversei com a dona, conversei com pessoas que moravam lá, então tinha feito ligação de vídeo, tinha visto o local. Então eu estava há um tempo já sondando e tentando entender, tá, onde eu vou ficar, ok. Só uma dúvida. No caso, você fez pela ULP, mas a universidade ela não dava nenhuma forma de apoio, Nenhuma forma de apoio, nem não. alimentação, nem Nada, nada. nada, nada. Infelizmente. Então, acabei tendo que alugar um quarto por conta própria mesmo. Uma informação importante, eu esqueci de falar. Aham. Eu fui para o distrito do Porto, em Portugal. Porto mesmo, legal. Isso. Ah, eu E adoro a Porto. universidade era no distrito da Maia, porque era a Universidade da Maia, e eu morava em Vila Nova de Gaia, Ok. que era outro distrito. Aham. Mas tudo dentro ali de Porto. O centro maior, mais próximo, era Porto, né? Isso. Era dentro do distrito mesmo. Eu Uhum. gosto de pensar como grandes bairros. Aham. Então, era um grande bairro, que era a Maia, e um grande bairro, que era Gaia. Mas, assim, entre eles tem Porto mesmo, que é o centro antigo. Aí tem Paranhos, Matozinhos e outros, outros distritos que pra gente que é brasileiro, que não existe essa Sim. terminologia, eu gosto de pensar em bairros. Ok. Grandes. Com sua própria prefeitura, né? Ainda tem isso. São bairros com sua E própria. exatamente, Certo. exatamente. Tudo bem. Então, de início, eu tive que me adaptar à cultura, às distâncias dos lugares também, que embora eu morasse quase em frente a uma estação de metrô, eu morava a 5 minutos da estação. Ah, legal. Eu tinha que pegar metrô para me deslocar para tudo, basicamente. Perto do meu prédio ali tinha mercado, essas coisas, mas para ir para a faculdade, para ir para o centro histórico, mais turístico, eu tinha que me deslocar assim, de metrô. Então, tive que aprender a andar de metrô também, que eu tinha andado pouco de metrô aqui no Brasil. Tinha andado só uma vez de metrô em São Paulo. Então, foi tudo novo, assim, apartamento novo. Eu dividi quarto com uma menina nesse apartamento. E aí, assim, tudo, basicamente. Eu fico até sem saber por onde começar, porque realmente foi tudo muito diferente. Eu teria ainda duas perguntas para te fazer. Uma, dentro desse processo, como foi essa questão de você fazer o aluguel, sabe? Por onde você fez? Como foi que você conseguiu fazer esse aluguel? E você dividiu o quarto com uma pessoa, Assim, né? Era brasileira também? isso. Intercambista? Não, ela era angolana. Angolana, legal. Então foi através da Angolana. universidade, né? E como é que foi esse processo para alugar? Então, eu não fiz nada pela universidade. Ok. Foi um processo que eu tive que fazer sozinha mesmo. E na época eu utilizei um aplicativo que chama Idealista, que é muito comum em Portugal, na Espanha e na Itália. Uhum. Só que é um aplicativo que eu indico com muitas ressalvas, porque depois eu fiquei sabendo de alguns casos de golpe ali, então eu fico meio assim. Mas eu vi o anúncio do quarto pelo Idealista, conversei com a dona, que é a dona do apartamento, conversei de chamada, de vídeo, fiquei um tempo ali para entender, né, se estava seguro. Falei com outra moça que morava no apartamento, para entender melhor como funcionaria. E aí, a partir disso, eu fechei o contrato, fechei o aluguel, e eu me lembro que eu tive que pagar mais um aluguel de como se fosse o calção, assim. Calção. No caso, você fechou ainda no Brasil? Eu fechei no Brasil. E aí você Eu pagou fechei pra no ela Brasil. antes de chegar lá. Isso. Porque eu tava assim, nossa, não, eu preciso Tem que lugar pra morar, né? Tem que chegar lá e pegar em ter. um lugar. E eu até vi algumas pessoas, por exemplo, chegando, alugando hotel para ficar, entender melhor. E eu acho que é uma opção muito, muito válida, muito interessante. E não chegou a ser possível pra você alojamento dentro da universidade? Eles não tinham? Não, eles não tinham. Porque o que acontece? A Universidade da Maia, ela é uma universidade privada. Ah, ok. Então, eles não têm tantas ações de assistência estudantil Entendi. como uma universidade Como outro pública. instituto, né? Uhum. Então, não, E eles não tinham. qual foi a faixa de preço que você conseguiu de aluguel? Era uma coisa meio distante do centro também, né? Sim. Olha, a faixa de preço que eu consegui era uma faixa muito boa, porque a maioria dos aluguéis de quarto ficavam entre 350 euros. Eu consegui o meu por 290 euros.
Isso era um quarto dividido. Uhum. Mas a dinâmica do apartamento até que era tranquilo, assim, Desculpa, travou. 290 euros? 290 euros. Não, foi até bom. Isso que era um Sim, dividido, mas ainda foi um valor ok, né? Possível, sim, mas acessível. sim, 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 porque realmente, tipo, pensando, essa faixa de 350 já não daria pra mim, sim. Uhum, entendi. Até porque eu teria que viver, né? Ter outros Sim, tem gastos, todo o assim, rolê, alimentação, todo passagem. Você rolê, teve que, no caso, pegar metrô todo dia, né? todo Tudo dia. isso conta, transporte, alimentação, enfim. O meu dinheiro mais bem gasto em Portugal foi o cartãozinho do metrô. Eu pagava 40 euros por mês, mas eu andava à vontade em toda a zona metropolitana. Nossa, se eu Boa. quiser pegar metrô 10 vezes por dia, eu podia fazer isso. Então, o dinheiro muito bem gasto. E assim, dentro da universidade, você fez disciplinas mesmo? Cursou Isso, disciplinas. E quantas isso. foram? Tipo, você teve uma boa recepção lá dos professores, das turmas? Eu tive uma boa recepção, principalmente dos professores. Bom, como aconteceu para mim? Eu tinha me inscrito em algumas disciplinas, mas como eu estava bem no final do curso, quando eu comecei a cursar essas disciplinas, eu percebi que era muito introdutório. E a Uhum. gente tem a diferença entre o sistema educacional, né? Então, Sim. aqui, o meu bacharelado são 5 anos. Uhum. E lá, que segue o sistema Bolonha, né? É São 3. 3 anos de licenciatura e Isso. mais 2 anos de mestrado. Sim. Como eu tinha me matriculado em disciplinas da licenciatura, eram disciplinas muito introdutórias. Uhum. Na época, eu me matriculei em 3. Era neurociência, eu nem lembro as outras, mas neurociências, uma e duas aleatórias, assim. E aí eu comecei a ir nas aulas e eu percebi que era algo muito, muito introdutório, que não faria sentido eu Fazer. continuar naquelas disciplinas. Aí você conseguiu mudar? Aí eu consegui. Eu conversei com o gabinete, expliquei a situação, eles entenderam, porque tinham outras pessoas do Brasil também que passaram por isso, minha amiga também, então a gente estava assim, nossa, o que a gente vai cursar? E aí eu lembro que eu me matriculei numa disciplina, em 2 disciplinas do mestrado, e eu peguei uma disciplina extra. Então, dentro do mestrado, eu fiz e-health, que é uma disciplina que trabalha como a gente usa ferramentas tecnológicas e de eletrônica mesmo no contexto da saúde. Então, foi uma disciplina muito legal. Eu me interesso muito por essa área. Eu pesquiso essa área. Eu já pesquisava, porque eu já estava desenvolvendo meu TCC aqui no Brasil. Então, foi uma disciplina que casou perfeitamente, que eu Perfeitamente. nunca tinha visto aqui no Brasil uma disciplina assim. E aí, tipo assim, entra naquela pergunta até que eu cheguei a comentar com você. Você conseguiu fazer uma espécie de estágio em pesquisa, né? Você conseguiu dar uma continuidade na pesquisa que você estava fazendo aqui no Brasil? Então, Não. não foi nesse caso. Lá, o que acontece? Eu fiz essa disciplina de health e fiz uma disciplina de avaliação no contexto da saúde, né? Avaliação psicológica no contexto da saúde. E nessa disciplina de health, uma das aulas foi ministrada por um doutorando da Universidade do Porto. Uhum. E era uma aula sobre inteligência artificial e saúde mental. Legal. E nesse contexto a gente discutiu basicamente como que é importante psicólogos estarem atentos a essa realidade e participarem ativamente, né, dessa nova realidade tecnológica, porque as pessoas já utilizam inteligência artificial para fins de se informar em questões de saúde, mas durante essa programação não tem um cuidado ético, né? Não tem um olhar mais cuidadoso. Então, o contexto é não que o serviço do psicólogo vai se tornar inútil de alguma forma e a gente vai usar AI, não, mas é como a gente pode se tornar alerta, participar desse processo e regular esse processo com diretrizes éticas legais, né? Mais claras, assim, Uma no coisa contexto da saúde importante, né? mental. Sim, Esse pessoal já utilizava o Google pra se diagnosticar e descobrir que, sei lá, tem câncer. Imagina que o exatamente. pessoal não faz pelo, sei lá, chat GPT da vida, né? Exatamente. E é uma realidade que a gente vê mais crescente hoje em dia, mas eles já estavam discutindo no É, finalzinho do ano. tava sendo desenvolvido, né, com o tempo. Hoje em dia tá bem mais forte já. Sim, sim. E eu entrei em contato com esse doutorando, falei que eu fiquei muito interessada, porque eu já pesquisava. O meu TCC foi sobre redes sociais, né, e como a gente utiliza elas
para quase se alfabetizar em saúde mental. O termo que eu uso é literacia, mas dá para se entender dessa forma. Ok. E aí eu fiquei muito interessada, marquei uma reunião com ele online para conversar sobre, né, o panorama de pesquisa em Portugal. Eu quero seguir carreira acadêmica. Então, algo que eu aprendi nos últimos anos é que a gente tem que ser cara de pau mesmo. Sim. A gente tem que ir atrás, a gente tem que fazer, a gente tem que falar. Sim. E aí eu fui atrás desse doutorando. Ele me indicou um outro pesquisador, porque ele estava entrando num consórcio de saúde mental digital. E aí esse pesquisador era da Espanha. Eu me reuni depois com esse pesquisador, tudo online mesmo. E aí ele me convidou para fazer parte desse consórcio internacional. Que legal. E é um consórcio que tem como objetivo, né, produzir pesquisa em saúde mental e tecnologia, mas principalmente AI. E eles estão... É um consórcio que ainda está se desenvolvendo, que está bem no comecinho, mas que eles têm o objetivo, né, de ter essa questão de pesquisa, ensino, né, ter esse... Quase uma extensão aqui no Brasil, né, que a gente tem ensino, pesquisa e um trabalho voltado à comunidade, mas não era nesse sentido, né? Uhum. E aí eu comecei um projeto de tradução de um dos livros que esse pesquisador possui, do espanhol para o português. Mas eu confesso que agora a gente não está se comunicando muito, eu não sei para onde vai esse projeto. A gente começou, a gente deu início a essa tradução. Mas então a minha experiência de pesquisa nesse contexto de Portugal foi basicamente isso, assim, nesse contexto do consórcio em saúde mental. Mas assim, no ponto de perspectiva de que você conseguiu ir além das próprias disciplinas, né? Outras Sim, vezes o pessoal faz intercâmbio e se atém ali só a disciplinas, às vezes consegue estágio. Portugal tem um processo um pouquinho mais burocrático para estágio, né? Mas você conseguiu até contatos, que é o bacana do intercâmbio, né? sim, sim. Era algo que eu tinha em mente mesmo, assim, nossa, eu quero aproveitar isso da melhor forma que eu conseguir. E você conseguiu Então, o seu objetivo nesse sentido, né? De explorar sim, realmente os contatos e as oportunidades ali dentro. sim. Eu pensava muito, o que eu tenho aqui que eu não tenho no Brasil e como eu posso aproveitar o fato de que eu estou aqui agora, nos próximos 6 meses. Isso acabou me guiando muito durante esse período. Foi essencial. Você teve uma pergunta que orientou você, né? Um Sim, objetivo, na verdade, que orientou você no processo. sim. E assim, além dessa questão acadêmica, você também conseguiu viajar, explorar a parte de lazer, você conseguiu fazer? Eu não tenho certeza, mas eu acho que você chegou a fazer até um voluntariado meio que quase ali no final, né, do processo. Sim, sim. Bom, então, quando eu cheguei, me adaptei. Na verdade, foi no primeiro mês. Foi o primeiro mês? Eu estava procurando oportunidade de trabalho que fossem part-time, que me dessem uma grana a mais, para que eu pudesse ficar um pouco mais confortável e viajar, que era um dos meus objetivos. Sim. Então eu pensava, networking e viajar, Sim. networking e viajar. E aí eu consegui um trabalho de meio período aos finais de semana, num restaurante. E aí eu trabalhava lá como garçonete aos finais de semana. E aí eu, conversando com a minha amiga, que também estava planejando fazer algumas viagens, assim, porque acho que é a primeira coisa que todo mundo pensa, né? Tô aqui Viajar. agora, vamos viajar. Sim. E é uma realidade muito diferente daqui do Brasil, é muito mais fácil, né? É Muito mais muito mais fácil. acessível. Você pagar um ônibus, um trem, um avião, tem passagens low cost, que eu cheguei a viajar baratíssimo com a Ryanair, por exemplo. Aham. E aí eu cheguei em outubro, em novembro eu fui para Paris com a minha amiga e uns amigos também. Fiquei 4 dias em Paris. Fiz algumas viagens em Portugal, então fui para Coimbra, Aveiro, Lisboa, Braga. Tinha uma amiga em Braga, então fui conhecer ela presencialmente, assim, em Braga. E em novembro eu fui para. Novembro eu fui para Paris. Dezembro eu fiz o meu voluntariado. Eu fiz um voluntariado no centro budista, no norte da Inglaterra. Cara, que show. Sim. Consegui esse voluntariado por meio do Worldpackers, que é um Aham. site bem famoso de voluntariado. Sim, conheço. Realmente, quem tem interesse em esse tipo de voluntariado é um site maravilhoso. Sim.
E, assim, a ferramenta que eu acho que, assim, mais me deu segurança foi de ver as avaliações das pessoas. Então, eu conseguia ver um relato de quem foi, como foi a experiência. Isso dá uma segurança, considerando que você está indo para um lugar novo, né? Você não conhece ninguém. Não cair em ciladas, né? Exatamente. Então, eu apliquei para várias oportunidades, né, nesse site, na época do Natal, Ano Novo. Porque aí foi Natal, Ano Novo, eu assim, meu Deus, tá. Eu não quero ficar aqui sozinha, né? Assim, meu primeiro Natal sem minha família, meus amigos. Então eu vou aproveitar para viajar. Eu teria o Christmas break da faculdade e pensei, é agora. Aí eu fui aceita. Eu fui aceita para esse voluntariado no Centro Budista e uma família na Dinamarca. Eu estava conversando com eles para fazer um voluntariado em fevereiro, que era quando eles tinham disponível. Mas eu não tinha, porque aí eu já teria que voltar para o Brasil. Então acabou que não deu certo esse. Mas aí, do Centro Budista, sim. É uma comunidade budista, é o Kandampa. É uma comunidade, né, budista enorme, que tem centros no mundo inteiro. Inclusive aqui no Brasil, tem 2 centros. Legal. Um no Rio e em São Paulo, mas no estado, assim, não na capital. E eu me encontrei muito naquele lugar, assim, eu acho que foi uma das minhas melhores experiências, assim, de longe, de longe. Eu peguei um voo de Porto para Manchester, conheci Manchester, e peguei um trem de Manchester para esse centro budista, porque ele realmente ficava na zona rural, não tinha nada lá. Era morro, neblina e ovelha, e gente, nada. O que para mim, assim, foi perfeito, porque eu tive um contato maior com a natureza, tive uma experiência mais de interior. Eu sou do interior aqui do Brasil, então... Mas é um interior diferente, né? É um interior diferente, eu descobri que tem diferentes interiores. Sim. E, assim, foi incrível. Lá eu conheci pessoas do mundo inteiro. Lá eu trabalhava no café, 5 horas por dia, o World Peace Café. E nós morávamos basicamente num castelo. Era uma propriedade enorme, tombada, um patrimônio tombado, assim, que serviu de hospital durante a Segunda Guerra, foi várias coisas, assim, até virar esse centro budista. Ele foi doado para a comunidade Kandampa. E aí, nesse centro budista, haviam os residentes, que eram os monges, né, as monjas, e os voluntários, né, que serviam para manter o lugar, porque é uma comunidade, né, autossustentável, assim. Sim. E foi incrível, assim, porque no café, por exemplo, era um café bastante cheio, por ser um café de interior, mas havia uma cidade próxima, e era muito legal ver que as pessoas realmente viviam uma vida muito diferente da nossa. Então era muito comum ver pessoas chegando com cachorro, fazendo uma trilha que tinha uma floresta próxima, fazendo uma trilha que levava até a praia, então tinha floresta, tinha praia, era um contato muito mais próximo com a natureza, com presente, sabe? E era lindo de ver, assim, eu ficava boba. De todo esse processo que você, tipo, passou, do intercâmbio, do voluntariado e tudo, o que você diria, assim, que, sei lá, talvez você fosse fazer diferente agora com o conhecimento que você tem? Nossa. Olha, eu faria tudo exatamente como eu fiz. Porque eu sinto que eu precisaria de passar por esse processo para valorizar as coisas da forma como eu valorizei. Entendi. Para construir os laços que eu construí. Então, por exemplo, eu te conheci no meio do perrengue, conheci a minha amiga Maria no perrengue também, conheci outras pessoas nesse contexto de voluntariado, que, assim, é uma proposta incrível, mas ela também surge de uma necessidade financeira. Então, Sim. pô, eu quero viajar, mas eu não tenho tanto dinheiro assim, o que eu posso fazer? Sim. Então, nossa, eu faria tudo 100% igual. Inclusive, no centro budista, eu fiz uma amiga da Áustria, a Emily, e ela tava num gap year, viajando pelo mundo. Coisa normal, assim, né? Coisa dita. E aí ela veio aqui pro Brasil, ela foi pro Rio, eu chamei ela pra vir pra Uberlândia, no caso, eu voltei pra Uberlândia, acabei voltando pra Uberlândia.
e ela ficou na minha casa. Então, assim, quando que eu receberia alguém que veio da Áustria para ficar Na sua em casa. Uberlândia, interior de Minas? Erros e acertos, eu acho que a experiência pra você ela valeu como um todo, da forma que foi. Sim, sim, com certeza. E assim, pra quem ainda tem interesse de fazer intercâmbio, sabe? Que tipo de dica você daria? Olha, faça. Faça. Porque, assim, não são mil maravilhas, tem altos e baixos, mas, no geral, é uma experiência muito transformadora. E uma experiência que me fez ocupar lugares e vivenciar coisas que eu não vivenciaria de outra forma, sabe? Então, eu cresci muito como pessoa, claro, mas, ao mesmo tempo, eu me permiti me ver em cenários que eu não veria, sabe, há uns anos atrás. Então, assim, a minha família não é rica, eu não tenho rios de dinheiro, mas ainda assim eu consegui visitar lugares que eram um sonho para mim, assim. Paris, por exemplo, eu cheguei em Paris, eu fiquei boba, eu fiquei assim, meio, sabe? Eu falo um pouco de francês, eu estudei francês na pandemia, mas eu não esperava conhecer, assim, a França tão cedo, ainda na graduação, sabe? Era um sonho distante, assim. Conheci Londres também, depois voltei para Inglaterra para conhecer Londres. Então, é uma experiência que te mostra que você merece ocupar lugares, sabe? Eu sinto muito isso, é uma experiência que mostrou que eu mereço viver coisas boas, sabe? Sim. Eu mereço ocupar esses lugares. Esses lugares também são meus de alguma forma. Acho que isso foi uma coisa muito bonita. É uma coisa muito sobre autoconhecimento e autopercepção, né? Até uma espécie de autoestima também. Sim, nossa, 100%. Maria, queria te agradecer por topar participar dessa entrevista. Eu vou deixar seu contato aqui embaixo. Pode ser e-mail, Instagram, caso o pessoal tenha alguma dúvida para entrar em contato. Perfeito. Tá bom? E é Tá isso, bom. pessoal. Vamos vir aí as próximas entrevistas por esses meses. Fiquem de olho. Qualquer dúvida, mandem aqui pra Maria. Obrigada, Maria. Muito obrigada pela oportunidade.